vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe mações com leite. Hey! Hey, hey, hey! Mações com leite. O meu São João esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Eita, meu Deus do céu! Viram aí, gente? Não tem São João lá fora, mas tem São João dentro de casa. São João dentro de casa, tá vendo, gente? Me empolguei, que ele se empolgou. Mas é pra animar, gente, animar vocês, é pra vocês abrirem a aula animados, porque tem muita gente acordando agora. Aí sempre eles começam da mesma maneira. Não, vamos mudar um pouquinho, vamos animar, gente, certo? Estamos dentro de casa, mas continuamos, né, na mesma animação, certo? Ó, um beijo, vamos lá pra nossa aula de redação. Começamos animados, né? Certeza. Peguem lá o livro de vocês, vou dar uns segundinhos para vocês pegarem. Com certeza já estão com vocês, né? Porque vocês já separam a aula, já separam os livros que vocês irão usar naquela aula. Vamos lá? Olha, na última aula de redação, nós trabalhamos o quê? Relatos de memória, né? Da nossa infância, né? Que foi até o senhor Ariosto contando como era antigamente e ele respondeu, né, relatou como eram as brincadeiras de antigamente, né, os brinquedos de antigamente, que a maioria eram construídos pela própria criança, não eram tão, não tinha tantos jogos virtuais como tem hoje e que eles eram felizes também. Então, na página 88, nós vamos continuar, certo? Onde nós paramos, que nós paramos na página 87, falando sobre o quê? Sobre qual foi a sensação da autora sobre a viagem de navio, né? Então, o que foi que ela sentiu ao viajar de navio? Na página 88, número 4, nós temos: nos relatos de memória, costuma ser indicado o tempo em que os fatos aconteceram. Releia o seguinte trecho. Então, assim, gente, um relato de memória, ele sempre fala a época em que aconteceu, justamente porque é do assunto, tipo, relato de memória. Quando isso aconteceu? É algo que nós temos, algo que foi lembrado. Quando nós vamos contar uma história, quando uma avó nossa vai contar uma história, ele sempre conta quando? Quando eu era criança, né? Há tantos anos atrás. Então, é preciso saber a época. Vamos ler essa parte aí, esse trecho. A criançada corria e jogava no meio da rua futebol com bola feita de meia. As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos. As palavras destacadas, ou seja, as palavras que estão com outra cor, ou seja, em negrito, indicam que os fatos, primeiro, já aconteceram, ao lado, estão acontecendo, abaixo, vão acontecer. Então, vamos ler essas palavras aí, ó. Corria, jogava, convidavam, cantávamos. Então, essas palavras dizem o quê? Que já aconteceram, né? Se é um relato de memória, gente, é algo que já foi passado. Então, já aconteceu. Vocês irão marcar na primeira bolinha onde tem já aconteceram. Certo? Número 5. Leia os textos a seguir. Vamos ler? Agogô. Agogô. O agogô é um instrumento musical feito de ferro e que tem duas partes ocas em forma de sino. Bate-se nelas com uma varinha, também de ferro, para produzir o som. O agogô é muito usado em escolas de samba. Vamos ler os próximos trechos. Aos 4 anos andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheiro enorme com 4 rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tombo,
pois íamos a louca velocidade de 25 km por hora. Próximo trecho. Tico adora olhar com sua amiga Lia as figuras que as nuvens formam. Quando descobre que a menina é cega, ele passa a modelar a forma das nuvens em argila. Letra A. Identifique qual deles é um relato de memória. Então, desses 3 trechos que eu li aqui, qual deles se refere a um relato de memória? Está falando sobre o que passou? Qual deles? O primeiro está falando sobre o agogô, né? Que é um instrumento musical feito de ferro, né? Bate-se nelas com uma varinha, também de ferro, para produzir o som. O agogô é muito usado em escola de samba. Desses daí, tem o próximo. O do meio fala o quê? Aos 4 anos, andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheiro. Então, o início já está praticamente dando a resposta, certo? O terceiro diz o quê? Tico adora olhar com sua amiga Lia as figuras. Já corta por aí. Vocês entenderam que o início já está dando a resposta? Então, qual é deles? Primeiro, segundo, terceiro. Acertou quem falou o segundo. Muito bem. Nota 10 para vocês, viu? Na página 89, nós temos assim. Agora, pinte de amarelo as palavras que se referem à pessoa que está relatando o texto que você assinalou. Então, pinte de amarelo as palavras que se referem à pessoa que está relatando o texto que você assinalou. Então, quais são as palavras, gente? Onde nós marcamos? As palavras vocês irão marcar na página 88. Por exemplo, vamos compreender aqui. Ele fez um relato de memória, né? Com essas palavras que que é ele que está falando. Então, quais são essas palavras? Vamos voltar para a página 88, certo? Nesse do meio, onde vocês marcaram, vejam direitinho. No do meio que vocês marcaram, onde vocês marcaram o X no meio, vocês irão procurar aí a palavra andei. Por quê, gente? Ele está falando dele, né? Se está pedindo aqui, se refere à pessoa que está relatando. Se ele está falando sobre ele, então qual é a palavra que diz que ele fala sobre ele? A primeira palavra é andei. Acharam aí? Olha, aos 4 anos, andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheiro enorme com 4 rodas. Qual a próxima palavra que diz que é ele que está falando, que o texto é dele? Minha. Lembre que vocês estão procurando no do meio, certo? Qual é a próxima palavra? Minha. Está se referindo a quem? A ele. Minha. Qual a próxima? Depois de minha? Minha mãe me segurava. Então, o me se está falando me segurava, está falando, se referindo a ele. Então, me é. E a próxima? Temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade. Então, íamos, estavam com alguém. Então, nesse trecho do meio, vocês irão procurar, certo? Na página 89, letra B, essas palavras. Andei, minha, me, e íamos. Certo? Essas palavras já pergunta B da página 89, vocês irão procurar na página 88, no trecho do meio, onde vocês marcaram o X. Vocês irão procurar essas palavras e irão circular. Certo? Que alguns de vocês já encontraram, né? Número 6. Em um relato de memória,
É possível contar fatos que ocorreram com outra pessoa. Leia o trecho de um relato do médico Drauzio Varela sobre o bairro onde ele vivia quando era criança. Vamos lá? Acompanhe aí na leitura. As crianças do Brás passavam o dia soltas. Minha irmã, com as outras meninas, não ia para longe do portão. Brincava de boneca no quintal e de amarelinha na calçada. Pulava corda com as amigas e às vezes jogava futebol comigo, mas minha mãe não gostava disso. Dizia que não era brincadeira de menina. Nesse trecho, sobre quem o autor do relato está falando. Então, assim, gente, sobre quem que o doutor Drauzio Varela está falando? Ele está falando sobre algumas o quê? Né? Quem? Quem eram essas pessoas que estavam nesse relato de memória do Drauzio Varela? Quem eram? As crianças, né? Ele fala sobre as crianças. Fala sobre quem mais? Sobre a mãe. Sobre quem mais? E sobre a irmã que viviam onde? No bairro, certo? Vamos lá? Então, número 6, letra A. 6A. Respondam aí. Sobre as crianças que viviam no Brás que mais? A mãe, também, que ele falou sobre a mãe, não foi? A mãe dele, né, gente? Tem que ficar claro que foi a mãe dele. E outras crianças, que ele fala sobre as amigas, né? E outras crianças que viviam no bairro onde ele morava, né? Viviam no bairro. Certo? Pronto, compreenderam? Escrevam aí direitinho, devagar, tá certo? Escreveram? Olhem só, na letra B tem o seguinte. Qual trecho mostra que Drauzio Varela participou dos fatos? Sublinhe esse trecho. Peguem aí, por favor, o marca-texto de vocês, certo? Eu vou esperar vocês pegarem o marca-texto. Peguem aí, por favor, o marca-texto de vocês. E nós vamos marcar. Qual é o trecho que mostra que Drauzio Varela participou dos fatos? Onde diz que ele estava aqui nessa história? Onde é que está falando? Qual é o trecho que fala aí? Sabe onde? Lá embaixo, vocês irão contar, ó. Primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso, quinto. Onde está escrito? Jogava futebol comigo, mas minha mãe não gostava disso. Somente até aí, certo? Até aí. Onde tem? Jogava futebol comigo, mas minha mãe não gostava disso. Até aí, certo? Só com marca-texto. Pode ser com marca-texto. Quem não tiver marca-texto, o lápis de cor. Mas eu acredito que marca-texto todos têm, porque eu pedi desde o início do ano, né? Terminando, gente, tem assim, ó, para conhecer mais. No livro Eu Me Lembro, a artista plástica Gerda Brentano relata diversos eventos que presenciou no decorrer de sua vida. Como o surgimento do telefone no Brasil, os bondes movidos a animais, a invenção do avião e outros acontecimentos. Essas lembranças nos levam a uma verdadeira viagem no tempo. Então, se vocês puderem também, vou deixar esse livro aqui para que vocês pesquisem, né, baixem, então vocês comprem e leiam, que aqui ele fala sobre Eu Me Lembro, certo? São relatos de memória sobre o que já aconteceu, sobre o que já ocorreu, certo? Na vida deles. Então, ó,
Vou terminar agora a minha aula, certo? Mandando um beijão bem forte para todos vocês, certo? Um bom São João, que amanhã ainda é terça-feira, né? Mas um bom São João para todos e ó, um forte beijo, certo?